Pai do Senhor, meus irmãos, vamos semear a palavra de Deus mais uma vez, aqui na Praça Joaquim Lúcio. E vou deixar o celular aqui em algum lugar, não sei aonde. Aí, meus irmãos, a glória de Deus vai a caixa de som. Vamos começar a semear a palavra do Senhor. Vou deixar ela assim, no jeito, né? Porque nós vamos sair hoje para dar umas voltas aí, né? Pregar a palavra de Deus e deixar tudo montadinho aqui, né? A hora que precisar correr, precisar ir para outro lugar, já tá tudo montado. Som. Amém. Graças a Deus. Deus abençoa a todos os ouvintes, a todos vocês que me ouvem agora. A minha saudação com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Será então aqui pregado a palavra de Deus mais uma vez, com a misericórdia, a graça do Senhor Jesus. Será mais uma vez pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Não é um trabalho com nenhum intuito, não tem patrocínio, não existe nenhuma intenção por trás a não ser levar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Você não vai ver nenhuma propaganda evangélica denominacional aqui, mas apenas a mensagem do Evangelho, como ela está escrito aqui, será anunciado. Pois essas palavras elas têm que ser anunciadas, assim como Jesus ordenou, que ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Então, estou aqui apenas a cumprir a ordem. Em João capítulo 8, versículo 47, a Bíblia diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus, assim Jesus disse. Todavia na terra existe aquele que é de Deus e que não é de Deus. O que ouve a palavra de Deus, a Bíblia fala que esse é de Deus. Embora que muitos nessa caminhada se desviaram, tem ovelhas perdidas e tem as ovelhas afastadas. Mas a Bíblia diz que quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Jesus, ele diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então as ovelhas de Cristo, meu amigo, quando ouvem a palavra dele, elas seguem a palavra. Elas seguem a Jesus, porque Jesus e a palavra são um só. Assim está escrito em João capítulo 1. No princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era o próprio Deus. E o Verbo desceu e habitou entre nós. O Verbo é a palavra, Jesus é a palavra, ele é o próprio Deus. Então Jesus falou: quem ouve a voz, a mim também me ouve. Se você ouvir essa mensagem, meu amigo, hoje, você será mais do que feliz. Porque assim está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Está mesmo. O cerco está se fechando. Está mesmo. A cada dia mais o caminho está estreitando. Está mesmo. O tempo está próximo mesmo. Mas a Bíblia vai dizer quem deu crédito. A Bíblia vai falar quem deu crédito e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vou fazer uma breve oração nesse lugar. Desde já fica meu convite a todos que estão agora
ao redor desta praça. Eu faço o meu convite a você disponibilizar uma parte da sua atenção, pois será a palavra do Senhor aqui pregada, e que você possa dar ouvidos atentamente a essas palavras que aqui serão anunciadas e assopradas pela voz do Espírito Santo de Deus. Está escrito assim, em 1 João, capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele temos ouvido, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha só, Deus é luz, a palavra de Deus também é luz, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó Deus. Então Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se nós dissemos que temos Deus, falamos que caminhamos com Deus, Deus está no meu coração, nós temos que caminhar como Ele caminhou. Agora, se nós falamos que temos Deus, que Deus habita no meu coração, como muitos falam por aí, e não caminhamos como Cristo caminhou, mentimos para nós mesmos, enganamos a nós mesmos, e não há luz alguma em nós, mas simplesmente as trevas que têm tomado. Então não se engana, não se engana. A Bíblia diz que nós não devemos nos enganar a si mesmo. A palavra vai dizer, não erreis, não vos enganeis. Então, se você, meu amigo, caminhar em luz, não vai ter trevas nenhuma, porque Deus é luz. Mas se andarmos em luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então está aí, se caminharmos em luz, temos comunhão um com o outro. Por que que hoje nós vemos que realmente o coração de muitos tem endurecido? Hoje nós vemos que o coração de muitos tem endurecido. É muito rancor, é muito ódio, é muita mágoa, é muito receio guardado dentro do próprio coração do homem. Mas ele diz, eu tenho Deus. Mas ele abre a boca e fala, Deus habita dentro de mim. Só que a Bíblia está dizendo que Deus é luz. E se nós caminharmos em luz, Deus habita em nós. Se dissermos que temos comunhão com Deus, ou seja, caminhamos com Deus, e assim nós temos o ódio do próximo, não temos comunhão um com os outros, nem fomos lavados pelo sangue de Jesus, e nem Deus habita em nós. Será que Deus habita dentro de você mesmo? Será que você pode abrir a boca, encher a boca e falar, Deus, Ele habita dentro de mim? Será? Nós temos que ter sinceridade ante Deus. Nós temos que ter a sinceridade de reconhecer a falha, o erro, o pecado e confessar ele diante de Deus, para assim nós deixarmos o pecado. Isso se chama arrependimento. O nome disso é arrependimento. Quando o homem confessa e deixa, isso se chama arrependimento. Então nós temos que quebrar o orgulho. Temos que deixar o orgulho para reconhecer, eu sou pecador, eu estou vivendo no erro, esse caminho está levando para o inferno e preciso consertar. Então o homem tem que deixar o orgulho do coração. E se tem uma coisa, meu amigo, que faz o homem cair e tem derrubado a muitos nos dias de hoje, se chama orgulho. O orgulho derrubou Lúcifer, fez com que Lúcifer não se sujeitasse a Deus. Ele não quis se sujeitar à autoridade de Deus, ele quis ser semelhante a Deus, ele quis colocar um trono ao lado do trono de Deus, ele quis ser Deus, ele não quis ser servo de Deus. Assim muitos estão vivendo também, não querem se sujeitar à vontade de Deus, não querem se sujeitar aos ensinamentos de Deus. É por isso que o povo está perecendo, é por isso que este mundo, todavia, perece tanto e vai de mal a pior. É por isso que este mundo a cada dia mais tem feito pouco caso de Deus. Não é todos,
mas uma minoria ainda quer alguma coisa séria com Deus. Uma minoria ainda está em busca da salvação. São poucos que vão atrás de buscar a vida eterna. Muitos estão atrás de dinheiro, está procurando a Deus para ficar rico, para ficar próspero, para Deus abençoar e abrir um negócio, para Deus dar saúde, para Deus dar um carro. Então, em busca de Deus, para Deus servir a Ele e não Ele se colocar em servidão a Deus. Isso não é evangelho. Esse não é o evangelho que Cristo tem ensinado. A ganância tem tomado o coração de muitos. Esse não é o evangelho que Jesus tem ensinado. O evangelho que Jesus ensinou é o evangelho de renúncia. Renunciar a si mesmo é necessário. O que é que o homem tem que renunciar? Renunciar tudo que é erro. Renunciar o seu eu. Porque o coração do homem, meu amigo, quando ele se afasta de Deus, se torna um coração ganancioso, se torna um homem avarento, se torna uma pessoa soberba, uma pessoa presunçosa, mais amante do mundo do que amante de Deus. Pessoas que se afastam de Deus, seu coração se endurece. Você percebe que tem muitas pessoas nos dias atuais que não suportam mais ouvir a pregação do evangelho. Não estou falando esse evangelho de oba-oba. Eu não estou falando essa mensagem, meu amigo, de autoajuda. Eu não estou falando essa mensagem de conforto emocional. Eu não estou falando, meu amigo, essas palestras motivacional, esse coach emocional, porque isso aí o diabo ama. E que, por sinal, é o diabo que está atuando dessa forma, porque se tem uma coisa que o diabo ele faz, é enganar. Ele engana desde o princípio. E o profeta Jeremias falou: enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então, no versículo 7, eu estou lendo 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andamos na luz, como Cristo na luz está, temos a comunhão, ou seja, não tem ódio, é comunhão, unidade uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus limpa o homem de todo o pecado. Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. Então o sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro é o sangue de Jesus Cristo. E aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus são mais do que felizes. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, eles são lavados pelo sangue de Jesus. Mas o que não confessa os pecados, ele continua enganando a si mesmo e continua afastado de Deus, como inimigo de Deus. A Bíblia vai dizer: todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. No livro das Lamentações vai dizer que o que faz separação entre o homem e Deus são as suas iniquidades. Isaías, o livro de Isaías: a mão de Deus, ela não está encolhida para que não possa vos abençoar, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa vos ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação, faz divisão entre vós e o vosso Deus. Uma separação se chama pecado, e é isso que tem feito muitos afastar de Deus. O pecado, ele é uma muralha, ele é um muro que separa o homem da presença de Deus. É por isso que nós temos que confessar e deixar, meu amigo. É por isso que nós temos que confessar o erro. Nós temos que confessar todos os maus caminhos diante de Deus. Toda falha e toda iniquidade, toda fraqueza, meu amigo, ela tem que ser deixada nos pés de Cristo. Pois Ele lança no mar do esquecimento o passado, o pecado. Pois Ele não é mais lembrado do pecado a partir do momento que o homem confessa e deixa. Ele lança no mar do esquecimento. Então, se nós caminhamos em comunhão uns com os outros, esse aqui eu gosto, aquele lá eu não gosto não. Se nós não caminhamos em comunhão uns com os outros, nós não somos lavados no sangue de Jesus, nós não recebemos o perdão de Jesus. Tanto que Jesus vai falar na sua palavra, em Mateus capítulo número 6,
acerca do perdão. Jesus ele vai ensinar na sua palavra acerca do verdadeiro perdão, na palavra dele, como está escrito. No capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então espera aí, se eu não perdoar, então Deus não vai perdoar? A Bíblia fala no versículo 15 que não. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o princípio, meu amigo, para o homem caminhar com Deus, para o ser humano se reconciliar com Deus, renovar a aliança com Deus, é o arrependimento. E lembrando que quando você se arrepende, Deus te perdoa, mas se você tiver perdoado a quem tem te ofendido, você percebe que muitos oram o Pai Nosso, mas não presta atenção no que está falando. E no Pai Nosso você vai falar: perdoa-me a mim, assim como nós perdoamos a quem nós temos ofendido. Ou seja, me perdoa da mesma forma que eu perdoei aquele que eu tenho uma mágoa, um receio. Ou seja, da mesma forma que eu não perdoei, Deus também não vai perdoar. Então você percebe que o princípio da reconciliação com Deus, amigo, é o arrependimento. A religião, o nome significa religar o homem a Deus. Mas nós vemos que na prática é o contrário. Fazem separação, fazem divisão do rebanho de Cristo, dispersam. O que liga o homem a Deus? O sangue de Jesus. O que faz o homem ser lavado do sangue de Jesus? O arrependimento. Não é eu ser católico, não é eu ser evangélico. Não é eu ter uma religião afro-indígena, o candomblé, quimbanda. Religião nenhuma religa o homem a Deus, mas a palavra de Deus ela liga. É engano do homem, é perca de tempo procurar Deus dentro de uma religião. Deus não está lá. É perca de tempo você procurar Deus no candomblé. É perca de tempo você buscar Deus na quimbanda, na umbanda, no catolicismo. Deus ele não está lá. A Bíblia diz que não. A palavra de Deus vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem tampouco aceita ser servido pelas mãos dos homens. No livro de Atos, capítulo 7, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A casa de Deus é chamado o corpo é chamado o templo, é chamado a morada de Deus, é dentro de você que Deus quer entrar. Ao ponto que nós vamos ver em Apocalipse capítulo 3, o dono da casa, que é Deus, o Espírito Santo, ele estava do lado de fora da casa, batendo na porta para entrar. Ele estava batendo na porta da igreja de Laodiceia para tentar entrar. Se eu não me engano, é a igreja de Laodiceia, depois você confere, está em Apocalipse 3, as 7 igrejas. E ele falava: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei dentro dele, farei morada e cearei com ele. Para quem que Deus estava falando isso? Para a igreja. Uma igreja que deixou Deus de fora, sendo que esse corpo não pertence a você, esse corpo não pertence a mim, esse corpo não pertence a nós. Tudo que você faz nesse corpo e fora desse corpo, você vai ter que dar conta diante de Deus. Eu vou ter que dar conta diante de Deus por tudo que eu falo agora, tudo que nós fazemos por intermédio desse corpo, meu amigo. Vamos ter que prestar conta, o corpo não é meu. Afinal de contas, o corpo é a morada do Espírito Santo, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16, a palavra, ela nos mostra o que é o templo. E olha só o que está escrito aqui nessa mensagem, a qual Paulo escreveu dizendo assim, versículo 19, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui
Deus está falando que é a casa dele. E uma coisa é garantida, que Deus, ele já morou outrora dentro de 4 paredes. Porque Davi amou muito a Deus. Naquele tempo Deus não habitava dentro do homem. Deus queria estar perto do homem. Davi também quis que Deus habitasse perto dele. Então Deus permitiu a construção do templo de Salomão através da descendência de Davi, Salomão. Só que Deus falou, mesmo assim, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Nunca habitou. Deus nunca quis habitar em templos feitos por mãos humanas e não habita mais. No livro de Mateus, Jesus, ele fez a purificação do templo. Ele colocou para fora os que compravam, os que vendiam, os que faziam comércio no templo, fora do templo, vendiam coisas, os sacerdotes. Eles estavam comprando os animais do sacrifício na porta do templo. Hoje as pessoas não são diferentes. Estão comprando calçado, estão comprando roupa, estão comprando comida, tudo em nome de Deus, para construir templo e para fazer edificação do templo. Mas sabe o que Jesus falou? A casa do meu pai é chamada casa de oração. Talvez você olhe hoje na porta de um templo e dentro de um templo, você não vai ver produto nenhum à venda. Só que aí que está o negócio. O produto não está na porta, o produto não está lá dentro, o produto é você mesmo. Paulo falou, ele escreveu uma carta à igreja dizendo: farão de vós negócio por avareza. Você percebe que hoje tudo que você vai fazer, você tem que dar algo em troca para Deus te abençoar. Você percebe que hoje tudo que você pede para Deus, te dá um envelope e fala que é uma demonstração de fé para você estar agradecendo a Deus. Tudo tem dinheiro no meio. É aí que está o produto, é aí que está o comércio. A fé, a palavra de Deus. Só que Jesus ele falou, meu amigo, que de graça recebemos, de graça foi dado. O evangelho custou um preço muito alto, custou o preço de sangue, o sangue de Jesus. Para ter mercenário hoje ganhando 3 mil, 6 mil, ganhando dinheiro sujo em nome de Deus e manchando o nome de Deus. Inclusive manchando a reputação de Deus na terra, porque o ateu, ele zomba dessa fé, porque aqueles se desviaram, olha que não querem esse Deus. Por quê? Por causa dos avarentos, presunçosos, que pregam Jesus por interesse e que pregam o evangelho de dinheiro, de comércio, de prosperidade, sendo que não tem nada disso na palavra de Deus. Não tem prosperidade na palavra de Deus, promessa de prosperidade não existe. Aliás, Jesus não prometeu uma vida estável na terra. Jesus não prometeu prosperidade na terra. Jesus não prometeu riqueza terrena. Jesus, ele deu exemplo. Sendo Deus, sendo Criador dos céus e da terra, dono do ouro e da prata, nada disso ele cobiçou e nada disso ele trouxe para si mesmo. Ao ponto que até a jumenta que Jesus entrou na terra de Jerusalém foi emprestada. Ele pediu os discípulos para pegar a jumenta e desamarrar ela e pedir para o dono da jumenta emprestado. E assim Jesus entrou em Jerusalém montado no ombro de uma jumenta, sendo que ele era rei. Podia entrar numa carruagem muito chique, podia entrar na carruagem do ano com os cavalos mais caros, mas não, pegou a jumenta emprestada. Por quê? Porque ele falou, aquele que quiser ser o maior nessa terra, vai ser o menor no reino dos céus e ainda vai servir a todos. Isso é para os que forem salvos. Agora Jesus falou, aquele que se humilhar será exaltado. Hoje nós estamos vivendo um momento de um evangelho de aparência. Onde todo mundo tem aparência de santo, todo mundo tem aparência de caridoso, de piedoso, de grande homem de Deus, reverendo, ou pastor, o grande pastor, servo de Deus. Mas o interior está corrompido, se tornou ganancioso, se tornou amante de si mesmo, se tornou adúltero, casando, se descasando, mais do que eu quando troco de sapato, que porventura dá para contar na mão, numa só mão, e sobra a metade dos dedos. Então, meu amigo, é tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, ainda dá tempo de você se preparar para se encontrar com Deus, ainda dá tempo de se arrepender.
Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se preparar para encontrar com Deus. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Lava tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que você possa ter direito à árvore da vida eterna, para que você possa ter direito a entrar pelas portas da cidade. Se arrependa hoje, enquanto ainda há tempo, pois o dia está se aproximando. Então, continuando a mensagem no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quantos por aí que falam: eu nunca matei, nunca roubei, eu sou bom, sou honesto, sou trabalhador, sou um bom cidadão, não mexo com ninguém, faço isso, faço aquilo. Ele está se justificando como se fosse uma pessoa boa, ou melhor dizendo, eu não peco. Mas a Bíblia está dizendo: se dissermos que não temos pecado, se eu falar para você hoje que eu não tenho pecado, nós mentimos para nós, enganamos a nós, porque na mente o homem peca. Quando você deixa de perdoar alguém, você pecou. Quando você sentiu a ira, o ódio, explodiu, pecou. Quando você contou uma mentirinha do bem para se dar bem lá e conseguir uma casa do governo, conseguir alguma renda, você pecou, amigo. A mentira provém de Satanás. A mentira, desde o princípio, ela teve um dono. Inclusive hoje é o dia em que dão atribuição a Satanás, é o dia que glorifica a Satanás. Ele é o pai da mentira. O diabo, ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio porque é prioridade dele, porque é propriedade dele, é coisa dele mesmo. E todo aquele que segue atrás, faz as mesmas obras, se constitui servo. Então toma cuidado, amigo, se arrependa hoje, porque Jesus, ele é a verdade. Então nós temos que seguir Jesus Cristo, porque ele é a verdade. E no versículo 9 a Bíblia vai dizer assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia, glória a Deus. Então, se nós confessarmos os pecados, é chegar dentro do quarto, fechar a porta do quarto, dobrar o joelho. Se nós confessarmos os nossos pecados diante de Jesus, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é justo para nos perdoar todos os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Porque o homem natural, o homem quando se afasta de Deus, ele é injusto. Em seu coração ele se engana a si mesmo, achando que está sendo justo. Mas só que, é como a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Então Jesus, ele é justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, ou seja, estamos falando que Deus é mentiroso. Se nós falamos que não temos pecado, porque somos bons, não fazemos mal para ninguém, somos mentirosos e fazemos Deus mentiroso também, e a sua palavra não está em nós. Você percebe que muitas pessoas estão caminhando opostamente? Você percebe que talvez, meu amigo, você que me ouve, quem sabe, esteja vivendo dessa forma? Porque tem muitos que se gloriam nas suas obras, tem muitos que se gloriam porque faz caridade, porque tem uma religião, foi criado uma religião. Sou católico desde pequeno, eu sou um evangélico fervoroso, dou os dízimos de tudo. Estão se justificando como pessoas boas, que não tem pecado nenhum. Mas a Bíblia diz que aquele que fala que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Porque Deus falou que todos pecaram, sem exceção nenhuma. Sem tirar pastor, sem tirar bispo, apóstolos. A Bíblia diz que todos pecaram, foram afastados da glória de Deus. Ou seja, precisa
reconciliar com Deus. Precisamos renovar a aliança com Deus e permanecer fiel até o fim, porque a Bíblia vai dizer no livro de João que desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muito se esforçam se apoderam dele. Então, desde os tempos de João Batista é a força que o homem, é por muito esforço que o homem salva a tua alma. Desde os tempos de João Batista o reino de Deus é tomado à força, e os que muito se esforçam se apoderam do reino dos céus. Deus não vai olhar no último dia e perguntar se você era católico, se você fazia isso e aquilo, se você era evangélico. Não, simplesmente se você se esforçou até o fim, simplesmente se você foi perseverante até o final da caminhada, seguindo as palavras de Jesus Cristo, seguindo os ensinamentos de Jesus, simplesmente o teu nome vai ser encontrado no livro da vida. É simples assim, é muito simples assim. Se nós permanecermos até o fim na caminhada com Cristo, mesmo errando, falhando e reconstituindo de novo e se arrependendo, aquele que se esforça até o fim é esse que vai ser salvo, é esse que vai ser encontrado seu nome escrito no livro da vida. Por isso persevera, meu amigo, persevera, meu irmão, pois como está escrito em Apocalipse, eis que cedo vem, e o meu galardão para dar aquele que vencer, herdará todas as coisas. Então persevera, que você possa nesse dia de hoje, de muito bom grado, guardar essas palavras no seu coração, e que Deus te abençoe. Fazer a palavra trabalho aqui, ó, todo dia eu venho aqui nessa casa, peço a Deus que Deus venha limpar os corações desse filho dele que está jogado. Só a palavra para mudar. Pode jogar. Pode. Deus é o Irmãos, eu vou finalizar o vídeo, tá bom? Eu vou continuar a pregação, mas eu acho que vai dar para filmar.